Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beiço, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. Nesse vídeo vamos falar sobre Lucas Ocampos, atacante oferecido ao São Paulo. Detalhes de acordo por atacante, inclusive, tudo sobre a escalação do São Paulo para o jogo de hoje contra o Grêmio, mais reforços, além de um pacto firmado do elenco tricolor e que envolve o Luciano. Tudo isso e muito mais conta a partir de agora, fica até o final, não saia por nada, deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal, se inscreva aqui se você não for um inscrito, ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nenhum vídeo aqui desse canal antes. Cupom BICO10 para você que quer comprar uma camisa do São Paulo, roupa casual para academia, bonés, calçados, acessórios e muito mais. Inclusive essa camisa aqui da Adidas eu comprei lá na Centauro. Uma camisa que, respira muito bem, uma camisa que no calor ajuda demais, apesar de ser preta, é uma excelente qualidade e não desbota, tá? É preta e não desbota e é uma excelente qualidade, tem dessa, tem outra, eu tenho outras da Adidas também que eu comprei lá na Centauro, gosto muito da Adidas. Tem da Nike também, tem da Puma, tem da New Balance, de várias outras marcas, além de equipamentos esportivos, agasalhos e muito mais. Então vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo, coloque o cupom BICO10 para você aproveitar os descontos, fechou? Bom, São Paulo volta a campo hoje após 12, 13 dias aí do último jogo, né, que empatou contra o Flamengo no Maracanã. Hoje o São Paulo enfrenta o Grêmio, também fora de casa, agora às 4 horas da tarde. O jogo é em Porto Alegre, o São Paulo não vence há 6 jogos fora de casa no Brasileirão, tá? A última vitória foi em abril contra o Mirassol por 1-0. Para o jogo de hoje, o time de Dorival Júnior contará com os 3 novos reforços, Nilton Domingos Duarte e Iago Borduc. O trio viajou com a delegação e estão à disposição. Contudo, a tendência é que os 3 iniciem a partida, né, no banco de reservas. Bobadilla, recuperado de dores no joelho, também está à disposição, viajou também. Ele que treinou normalmente nessa semana com o elenco tricolor, mas como parte do processo de recuperação, o Bobadilla ele colocou uma bolsa de gelo após as atividades, tá? A provável escalação do São Paulo, de acordo com o GE, é a seguinte: Rafael no gol, Lucas Amon na lateral direita, Arboleda e Osório na zaga e Wendel na lateral esquerda, Pablo Maia e Danielzinho no meio, com Marcos Antônio, Luciano, Arthur e Caleri no ataque. O Bobadilla aparece como uma possibilidade de entrar no time titular, mas como tá voltando de lesão, dificilmente ele entra como titular hoje, tá? Talvez entre no decorrer da partida para ganhar minutos, visando a partida da Copa Sul-Americana nessa terça-feira contra o Bolívar na Bolívia. Vai ser difícil, hein, rapaziada? Bom, atualmente São Paulo está na 12ª colocação com 26 pontos na tabela. O Tricolor não vence uma partida há 7 jogos. Então o São Paulo está a 4 pontos do primeiro colocado da zona de rebaixamento. Do primeiro colocado, não, do primeiro da zona de rebaixamento. E os clubes ali, do primeiro da zona pra cima, tá tudo pau a pau, tudo com 22 pontos, mano. Então, pra alcançar o São Paulo aí é 2 rodadas e poucas ideias. E você, tá confiante na vitória do São Paulo hoje contra o Grêmio? Comente aqui abaixo. O Grêmio também não vive uma excelente fase não, tá? Então, não seria loucura ver o São Paulo vencedor, apesar do time ser bem limitado também. Provavelmente teremos um jogo horroroso hoje, tá? Mas como amamos o São Paulo, a gente vai assistir. Bom, Paulinho, joia das categorias de base de Cotia, está a caminho de Portugal. Mais uma vez, uma negociação o envolvendo irrita a torcida, né? Dessa vez por conta do valor da opção de compra. Da primeira vez era porque o São Paulo fez a proeza de querer de negociar a saída dele em definitivo pro Botafogo de Ribeirão Preto a custo zero, tá ligado? Sem embolsar nada. E aí o que acontece? Passa-se os dias, o São Paulo esquece aquela negociação e agora o São Paulo encaminhou o empréstimo de Paulinho para o Torrense de Portugal. Inicialmente a informação era que o passe fixado era de 1 milhão de euros, tá? Mas há alguns detalhes. Segundo a ESPN, o André Hernan e o Bruno Andrade inclusive que tem muitas informações do futebol português, o contrato de Paulinho prevê opção de compra fixada em 600 mil euros de início, por 60% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 40%
podem ser adquiridos depois aí da seguinte forma, tá? 20% no primeiro ano por 200 mil euros, 20% no segundo ano por 300 mil euros. Ao todo, a negociação aí, se fechado, pode render aos cofres do Tricolor 1 milhão e 100 mil euros, 6 milhões e meio de reais. Ainda é um valor muito aquém para uma joia das categorias de base que acabou de se destacar na Copinha, por exemplo, nas outras competições, nas outras temporadas. Um jogador que era muito bem avaliado pela diretoria, pela comissão técnica, pelo pessoal das categorias de base. Vamos aguardar, cara, mas é uma negociação muito ruim. O acordo está bem encaminhado, falta apenas a assinatura do contrato. Você é a favor da negociação pela saída de Paulinho? Você acha que o São Paulo faz bem nesses moldes liberar o Paulinho? Comente aqui abaixo, cara. Eu fico indignado com esse tipo de negociação. E esse tipo de negociação mostra que urgentemente nós precisamos de uma diretoria de verdade. Nós precisamos que o Massis e que o Rafinha sumam do São Paulo. Porque como que você pode negociar uma joia de Cotia que tem um contrato ainda tem mais 1 ano, quase 2 anos de contrato ainda restantes. Você libera por 1 milhão de euros? Isso é valor de compra? Isso é valor de venda para um clube que precisa fazer 180 milhões em vendas nesse ano. Você negociar uma joia de Cotia por 1 milhão de euros é uma estratégia boa? Você acha que você vai conseguir quanto no André Silva? Você acha que você vai conseguir quanto no Tapia? O São Paulo tá comparando o Paulinho, joia da base de Cotia, com o Tapia, porque o valor do passe fixado do Tapia é 1 milhão e meio de dólares. O do Paulinho, 1 milhão e 100 de euros. Então você tá me dizendo que o Paulinho, ele tem o mesmo potencial do Tapia. Se é o que vocês acreditam aí no São Paulo, então, por favor, fecha a Cotia e para de gastar lá, porque não faz o menor sentido você investir lá, sendo que você está doando as suas joias de base. E mais, essas negociações que o São Paulo está fazendo têm que ser investigadas urgentemente. Alô, Conselho Fiscal, alô, Comissão de Ética, investiguem o que está acontecendo no São Paulo. E Rafinha, você é o pior diretor de futebol que eu já vi. Você consegue ser pior que o Belmonte. Pô, e pra ser pior que o Belmonte, você tem que forçar muito. E você, Rafinha, tá conseguindo. Meus parabéns. É incrível como, em tão pouco tempo de gestão, a gestão Massis consegue ser pior que a gestão Casares. O único ponto é que, até então, não tem denúncias contra a gestão Massis. Mas olha as pataquadas. Você acha que é tão diferente quanto o que o Casares fez, o que o Belmonte fez, o que o Rui Costa fez? Claro que não, são as mesmas coisas, quiçá piores. Imagina se o São Paulo tivesse dinheiro em mãos para contratar jogadores. Vocês já contrataram um monte de pereba agora sem dinheiro, imagina com dinheiro o que esses caras fariam, o que o Rafinha faria, o que o Massis faria. Essa gestão é apenas uma gestão Casares 2.0. E o Rafinha, repito, pior que o Belmonte. Bom, São Paulo joga hoje pelo Campeonato Brasileiro, como eu falei, e na terça já tem aí Copa Sul-Americana. Pela competição continental, o elenco firmou um pacto, rapaziada. Segundo fontes, o São Paulo tem um pacto interno com um único objetivo: conquistar o título da Copa Sul-Americana a qualquer custo. Ainda as fontes aí internas afirmam que o Luciano foi questionado sobre essa questão e teria dito apenas o seguinte, abre aspas: o que foi feito no vestiário fica no vestiário. Agora vocês vão entender por que esse time não vai parar até levantar essa taça, fecha aspas. Você acredita que o São Paulo vai conquistar a Copa Sul-Americana? Tem chance? Comente aqui. Falando no Luciano, hoje ele completará 350 jogos pelo São Paulo. É o jogador aí com mais tempo de casa, atrás apenas do Arboleda. Aliás, o Luciano ele vem justamente depois de jogar no Grêmio, né, rapaziada? Numa troca por Everton, um ponta esquerda na época. Essa troca foi muito criticada pela torcida, pela mídia alternativa. Eu acho que eu fui um dos poucos que disse que iria dar certo, né? E apanhei muito por conta disso. Muitos me xingaram, mas no fim, deu no que deu. Pelo São Paulo, o Luciano fez 113 gols e é o segundo maior artilheiro do clube no século. Em campeonatos brasileiros, o Luciano aí marcou 60 gols e atrás apenas de Serginho Chulapa e Luiz Fabiano. Vira e mexe, surge o questionamento: Luciano é ídolo ou não do São Paulo? Fica aí a dúvida. O mercado da bola segue a milhão, né? E nomes seguem sendo oferecidos a vários clubes aí no mercado. Um deles é o de Lucas Ocampo. Lateral não, ele é atacante de lado de campo, né?
Atualmente, o Ocampos, gente, ele pertence ao Monterrey do México. De acordo com algumas páginas da mídia alternativa, o Ocampos foi oferecido ao São Paulo. Além do tricolor, ele também foi oferecido ao Cruzeiro e ao Vasco da Gama. O Ocampos está com 32 anos de idade, tem contrato com o clube mexicano até junho do ano que vem. A princípio ele foi só oferecido, não há propostas na mesa. Aliás, ainda não há nem sequer avanço, tá? O São Paulo nem abriu negociação pela contratação de Ocampos. Ocampos já havia sido oferecido ao tricolor em outras janelas de transferências. Na temporada passada, ele fez 34 jogos, marcou 8 gols e deu 6 assistências. Já na atual, que acabou de começar lá no México, são 4 jogos, 4 gols e 3 assistências. São números, assim, espetaculares do Ocampos, né? Números absurdos, para dizer o mínimo. Você aceitaria Lucas Ocampos no São Paulo? Comente aqui abaixo, lembrando que ele foi oferecido, mas não... o São Paulo não negocia ainda. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se você deixa o like, comenta, compartilha. Tamo junto, forte abraço, até o próximo, é nóis. Fui!